Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos continuar o estudo sobre estereoisomeria. Nós vamos ver mais um tipo de isomeria espacial, que é a isomeria ótica. Alguns compostos têm a capacidade especial de desviar o plano de luz polarizado. Vamos supor que nós tenhamos um plano de luz que está polarizado aqui, e ela vai atravessar uma substância que é oticamente ativa, ou seja, que apresenta isomeria ótica. Já já nós vamos ver quais compostos são esses. Dependendo do tipo de isomeria que houver nesse composto, esse plano de luz ele pode ser desviado tanto para a direita quanto para a esquerda. Se ele for desviado para a esquerda, ele vai ser chamado o isômero L. E se for para a direita, o isômero D. O isômero L é chamado levógero e o isômero D é chamado destrógero. Existem três tipos de moléculas que são oticamente ativas. A primeira delas é a que apresenta um carbono quiral. Nós sabemos que o carbono quiral é aquele que é um carbono do tipo sp3, ou seja, só tem ligações simples e tem 4 ligantes distintos entre si. O segundo tipo são os compostos parecidos com a isomeria cis-trans, a isomeria geométrica, em que nós temos um carbono quiral agora dentro do ciclo. Um desses carbonos vai ser quiral, ou seja, o radical R1 é diferente do R2 e o R3 é diferente do R4. E o terceiro tipo são os alcadianos acumulados. Os alcadianos acumulados são quando nós temos duas ligações duplas num mesmo carbono, e esses dois radicais são distintos entre si, e esses radicais também são distintos entre si. Então, qualquer um desses três compostos podem apresentar isomeria ótica. As moléculas que são imagens especulares uma das outras, elas são chamadas enantiômeros. O que são imagens especulares? Coloque as suas duas mãos de frente uma para a outra. Se houvesse um espelho entre as suas mãos, por exemplo, a mão esquerda ela seria imagem gerada por esse espelho da mão direita, e vice-versa. Só que percebam, se você tentar sobrepor uma mão na outra, você não vai conseguir, porque os polegares eles vão ficar em lados opostos. Então, a mão é um exemplo de enantioisomeria. Para os compostos que apresentam isomeria ótica, isso também acontece. Vamos olhar, por exemplo, para o ácido lático. O ácido lático é um composto que apresenta um carbono quiral. As duas representações para o ácido lático são essa daqui e essa daqui. Primeiro, nós temos que perceber que essas duas moléculas elas não são iguais. Bom, nós podemos ver isso sabendo que elas são enantiômeras. Aqui já foi desenhado uma de frente para a outra. E se nós colocarmos um espelho aqui, nós percebemos que, olha a imagem do COOH, imagem do COOH. O carbono está aqui, esse carbono, quiral, está aqui. O hidrogênio está para trás, continua para trás. O OH está para frente, continua para frente. E o CH3 está para a esquerda e aqui o CH3 está para a direita, sendo imagem desse CH3 aqui. Se as moléculas elas são enantiômeras, com certeza uma é diferente da outra. Mas vamos tentar visualizar isso de uma outra forma. Como a figura é um tetraedro, vamos fixar a base como sendo o COOH. E vamos tentar rotacionar a base, que é a parte gerada pelo hidrogênio, o OH e o CH3, e tentar ver se essa molécula pode se transformar nessa molécula daqui. Vamos olhar somente para a base. Se nós fizermos isso, nós temos um CH3, um OH e um H. E para essa molécula aqui, o que nós temos é um OH, um H e um CH3. Perceba que se nós rodarmos, por exemplo, a primeira molécula no sentido anti-horário, nós vamos igualar a posição desses hidrogênios, ou seja, o que nós vamos gerar vai ser essa molécula daqui. Perceba que agora a posição dos hidrogênios ela é a mesma. Porém, a posição da hidroxila e do metil elas estão trocadas. Isso quer dizer que essa base daqui ela não é igual a essa base daqui. Isso quer dizer que essas duas moléculas aqui elas são distintas, portanto, elas são isômeras. Bom, se um desses isômeros, vamos supor o da direita, é apenas uma suposição,
ele for o isômero destrógeno. Como a imagem da direita ela é imagem especular, esse é imagem especular desse, se esse é destrógeno, consequentemente o outro vai ser levógeno. Nós podemos ter uma mistura em que há um isômero que seja um isômero oticamente ativo, por exemplo, tem um carbono quiral, mas a solução resultante, a mistura no geral, ela não desvia o plano de luz polarizada. Vamos tentar entender por quê. Vamos supor que nós tenhamos uma molécula, nós vamos passar o plano de luz polarizado por ela. Vamos supor que nós passemos primeiro pela substância levógena. A substância levógena ela vai desviar o plano de luz polarizada para a esquerda. Então, nós vamos gerar esse novo plano de luz aqui. Se nós agora passarmos esse plano de luz pela parte destrógena, ou seja, pela substância destrógena agora, nós vamos desviar o plano de luz para a direita. Como essa mistura ela vai ser originada do mesmo composto, ou seja, dos mesmos isômeros, do mesmo composto que apresenta isomeria ótica, o ângulo alfa aqui que foi desviado para a esquerda vai ser o mesmo ângulo alfa que vai ser desviado para a direita. Portanto, a luz polarizada resultante em relação à inicial, ela não vai apresentar nenhum desvio. Essa mistura ela é oticamente inativa, apesar de ter um composto que é oticamente ativo. Isso vai acontecer quando nós tivermos uma mistura equimolar, ou seja, a mesma quantidade em número de mols, de um isômero que tem atividade ótica tanto destrógeno quanto o levógeno. Então, por exemplo, se nós pegarmos o nosso exemplo lá do ácido lático e nós tivermos 1 mol do destrógeno mais 1 mol do levógeno, essa solução final ela é oticamente inativa, que ela não vai ser capaz de desviar o plano de luz polarizada. Apenas para definir um outro tipo de isomeria, ainda faz parte da isomeria ótica, nós vamos definir os diastereoisômeros. Os diastereoisômeros, eles são isômeros em que um não é imagem especular do outro e, além disso, eles não são o mesmo composto. Ou seja, as figuras espaciais não se sobrepõem. Vamos pegar, por exemplo, esse composto aqui e esse daqui. Percebam que eles são isômeros óticos, só que um não é imagem especular do outro, porque esse cloro aqui está para frente e a hidroxila está para frente. Então, para ser imagem especular, esse cloro e essa hidroxila ou teriam que estar para trás ou teriam que estar para frente. Como agora nós temos um cloro que está para trás e uma hidroxila que está para frente, não existe um espelho aqui gerando a imagem desse cara para esse cara. Portanto, esses dois compostos aqui, eles são diastereoisômeros. Também existe uma molécula que, apesar de ter carbonos centros de quiralidade, carbonos quirais, ela não é oticamente ativa, porque ela vai possuir um plano de simetria. Percebam aqui que nós temos dois carbonos quirais. Os carbonos quirais vamos indicar aqui por um ponto vermelho. Só que existe um plano de simetria nessa molécula, que é esse plano aqui. O lado esquerdo é igual ao lado direito. Então vamos fazer uma tabelinha aqui. Vamos supor esse carbono aqui, ele tem dois tipos, destrógeno e levógeno, e esse carbono aqui também tem dois tipos, destrógeno e levógeno. Então nós podemos fazer uma combinação entre o destrógeno e levógeno desse carbono e o destrógeno e levógeno desse carbono. Ou seja, nós podemos ter D e D, LL, DL e LD. Como os ligantes desses dois carbonos quirais eles são iguais, o ângulo que esse carbono aqui desviar vai ser o mesmo ângulo que esse carbono aqui vai desviar. Então, se nós fizermos a combinação de um destrógeno com um levógeno, o destrógeno ele vai desviar um alfa para a direita e o levógeno vai desviar um alfa para a esquerda. Então, no final, o plano de luz não vai ser polarizado. Mesma coisa se nós combinarmos um levógeno do carbono quiral da esquerda e um destrógeno do carbono quiral da direita. O levógeno vai desviar o plano de luz para a esquerda, alfa, e o destrógeno vai desviar um plano de luz para a direita, alfa. Então, no total,
esse plano de luz também não vai ser polarizado. Quando isso acontecer, nós temos um composto que é chamado mesômero. As outras duas combinações, D e D e LL, elas vão desviar o plano de luz polarizado. Para o primeiro, nós vamos desviar um alfa para a direita, depois um outro alfa também para a direita. Então, no total, nós vamos girar um 2 alfa para a direita. E o outro caso, nós vamos desviar o plano de luz alfa para a esquerda e depois alfa para a esquerda. Então, no total, nós vamos desviar o plano de luz 2 alfa também para a esquerda. Percebam que, para a gente poder avaliar se uma substância apresenta ou não atividade ótica, se ela é não enantiômera uma da outra, é bem complicado visualizar espacialmente. Então, nós vamos criar um artifício para poder transformar essas representações espaciais em representações planas e poder avaliar se dois compostos eles são o mesmo composto, se eles são enantiômeros, se existe mesômero e todos os mais tipos de isomeria ótica que tem. Essa transformação da representação espacial em representação plana, ela se chama projeção de Fischer. Basicamente, nós vamos ter que redesenhar como são a posição desses dois tipos de ligação, né? A ligação que está para frente e a ligação que está para trás. Vamos fazer um exemplo e a gente vai entender como funciona essa projeção de Fischer. Vamos pegar o nosso ácido lático como exemplo, a primeira representação do ácido lático e a segunda representação do ácido lático. O que nós vamos fazer é posicionar o nosso olho em algum lugar aqui, vamos supor aqui e aqui, e nós vamos representar agora num plano, numa figura plana, o que nós estamos enxergando. Percebam que para o primeiro exemplo, o que nós vamos enxergar é essa figura. Nós vamos ter o carbono quiral aqui. Esse cara, para cima, está vendo COH. Para baixo, está vendo CH3. Para a direita, ele está vendo H. E para a esquerda, ele está vendo OH. Legal. Vamos perguntar agora para esse segundo observador o que ele está vendo. Percebam que tem o COH para cima, o CH3 para baixo, o H está para a esquerda e o OH está para a direita. Agora nós queremos ser capazes de descobrir se essas duas moléculas elas são iguais ou se elas são enantiômeras ou mesômero ou outra coisa do gênero. O que nós vamos fazer vai ser, vamos posicionar para cima o elemento de menor massa molar. Percebam que os elementos que estão ligados ao carbono são carbono, oxigênio, carbono e hidrogênio. São os elementos que estão diretamente ligados a esse carbono quiral. A menor massa molar dentre esses quatro é o hidrogênio. Então, nós vamos posicionar o hidrogênio para cima. Perceba que para nós posicionarmos o hidrogênio para cima, basta que nós giremos essa molécula para a esquerda. E essa molécula aqui, basta que nós giremos ela para a direita. Então, a figura que nós vamos gerar vão ser essas duas aqui. Agora nós temos que ser capazes de determinar se essas moléculas são iguais ou diferentes. Nós já posicionamos o hidrogênio para cima, então nós vamos nos preocupar agora somente com a base, que é formada pelos outros três elementos. Vamos numerar o COH, vamos chamar de 1, o OH vamos chamar de 2 e o CH3 vamos chamar de 3. E vamos manter essa numeração aqui embaixo. O nosso COH era 1, então aqui nós temos o nosso número 1, o OH é o número 2, então aqui está o número 2, e o CH3 é o número 3, aqui está o número 3. Bom, percebam que o sentido de rotação dessa numeração 1, 2, 3, ou seja, se nós fizermos o caminho 1, 2, 3, nós estamos fazendo o caminho em sentido anti-horário. E se nós fizermos o caminho do 1, 2, 3 para a molécula de baixo, nós estamos fazendo ela no sentido horário. Isso quer dizer que essas duas moléculas elas são distintas e mais além. Se essa daqui, por exemplo, for destrógena, essa daqui vai ser a levógena. Isso quer dizer que essas duas moléculas elas são enantiômeras. Vamos agora fazer uma avaliação um pouco mais complicada.
Vamos olhar para o 2,3-butanodiol. Bom, o 2,3-butanodiol ele apresenta dois carbonos do tipo quiral, que são esses daqui. E aqui estão as três representações possíveis para o 2,3-butanodiol. O que nós queremos determinar é qual dessas três representações apresenta atividade ótica e qual delas não apresenta atividade ótica. Nós já sabemos que uma delas não vai apresentar, porque existe um plano de simetria aqui nessa molécula. Isso quer dizer que uma dessas moléculas ela vai ser do tipo mesômera. Bom, para que nós determinemos qual dessas moléculas apresenta atividade ótica e qual é mesômera, nós vamos usar a nossa projeção de Fischer. Perceba que, se nós posicionarmos o nosso olho aqui, por exemplo, o que nós vamos ver é um COOH para cima. Para baixo, nós vamos ver todo esse conjunto aqui, do COOH, HOH, que está aqui desenhado aqui para baixo. Para a esquerda, nós vamos ver o OH e para a direita, nós vamos ver o H. Se nós fizermos isso para todos, nós vamos ter nossas três possíveis representações de Fischer. Agora nós vamos avaliar quais dessas moléculas elas apresentam atividade ótica ou não. O que nós vamos fazer é simples. Vamos posicionar em todas as moléculas esse conjunto aqui para cima e vamos avaliar a base. A base ela vai ser formada por COOH, H e OH. Então vamos numerar da seguinte forma. Vamos numerar, por exemplo, o OH de 1, o COOH de 2 e o H de 3. Então nós vamos usar essa numeração para todos os compostos. Então esse daqui é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Agora nós precisamos determinar como esse 1, 2, 3 está sendo percorrido dentro da molécula. Percebam que o primeiro 1, 2, 3 ele está em sentido anti-horário. O nosso segundo 1, 2, 3 ele está em sentido anti-horário também. Então percebam, se esse carbono daqui ele for, por exemplo, do tipo destrógeno, esse carbono aqui também está sendo do tipo destrógeno. Ou seja, toda essa molécula ela é do tipo destrógena. Nosso segundo exemplo, o nosso 1, 2, 3, ele está sendo percorrido em sentido anti-horário. E o nosso segundo 1, 2, 3 também está sendo percorrido em sentido anti-horário. Isso quer dizer que se essa molécula aqui, esse carbono, ele for levógeno, esse carbono aqui também é levógeno. Ou seja, a molécula no total ela é levógena. A nossa terceira molécula, o nosso primeiro 1, 2, 3 desse carbono, ele está seguindo o sentido horário. Porém, o nosso segundo 1, 2, 3, ele está seguindo o sentido anti-horário. Isso quer dizer que se esse carbono aqui de baixo ele for do tipo destrógeno, o carbono de cima ele vai ser do tipo levógeno. Ou seja, a nossa molécula ela não vai apresentar atividade ótica e vai ser chamado mesômero. Não era tão difícil ver que essa molécula era mesômera, porque existia um espelho aqui. Percebam que nós temos COH, COH, os dois para cima, H e H para dentro e OH, OH para fora. Ou seja, dentro dessa molécula nós temos um plano de simetria. Isso quer dizer que, com certeza, essa terceira molécula ela não apresenta atividade ótica e é um mesômero. Em uma molécula que possua N carbonos quirais, para cada carbono quiral nós geramos duas moléculas, uma destrógena e uma levógena. Então, o total de isômeros que vão ser gerados vão ser 2 elevado a N. Não necessariamente esses isômeros vão possuir atividade ótica, né? Porque nós podemos ter os mesômeros. Bom, desses 2 elevado a N, metade vão ser do tipo destrógeno e a outra metade será do tipo levógeno.
E o total de misturas racêmicas que nós podemos fazer é juntar os que são destrógeno com aqueles que são levógeno. Então, o total de misturas racêmicas que nós podemos fazer é igual ao número de moléculas de estrógena, que é igual ao número de moléculas levógenas que nós temos. Isso quer dizer que o total de racematos é 2 elevado a n-1. É isso aí, pessoal. Nossa aula de hoje fica por aqui. Hoje nós vimos o que são isômeros óticos, como eles influenciam no plano de luz polarizado. Nós aprendemos a identificá-los através do carbono quiral, compostos cíclicos e alcadianos acumulados. Nós vimos também os conceitos de enantiômeros, que são aqueles compostos que são imagens especulares um do outro e não se sobrepõem, ou seja, não são a mesma molécula. Nós também vimos como nós podemos fazer uma mistura racêmica. Vimos também o que são diastereoisômeros, que são aquelas imagens não especulares e que não se sobrepõem, ou seja, não são os mesmos compostos. Nós vimos também um composto que, mesmo apresentando carbono quiral, ele é oticamente inativo, que são os mesômeros. E aprendemos a fazer a projeção espacial numa figura plana, usando a projeção de Fischer. E também aprendemos a identificar, através da projeção de Fischer, se os compostos eles são enantiômeros, se são os mesmos compostos ou se eles são mesômeros. Então, até a próxima aula.